は海賊王になる男だ。 Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito de Eiichiro Oda. E hoje eu tô aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o polêmico capítulo 1017 de One Piece, que se chama Ordem. Mas antes de começar o vídeo, a gente gostaria de agradecer a galera que se inscreveu aí nas últimas semanas. Entrou bastante gente nova e a gente quer dar aqui as boas-vindas à galera que tá chegando agora no canal. E se você tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, considera se inscrever no canal para acompanhar as teorias que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo uma série muito bacana de teoria e vários vídeos sobre One Piece que saem toda semana aqui no canal. Então, dito isso, bora direto pro capítulo. E já na primeira página a gente tem uma cena em destaque para Otama. E todos que estão lutando no domo param para ouvir o que ela tem a dizer. Mas aí ela acaba se assustando com o Queen e ela desmaia. E a Nami e o Sop correm para levantá-la. É, cara, e eu pessoalmente gosto muito da participação da Tama nessa guerra de Onigashima. Ela tá sendo muito protagonista mesmo. E é um personagem muito querido pela gente, né? E a gente quer muito ver ela aí no bando no futuro. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para ela entrar junto com o Yamato. Pois é, e já na página seguinte a gente tem um vislumbre rápido do que eram para ser as lutas do X1, né? E a gente vê que nessas lutas os subordinados do Kaido estão interferindo e deixando os Mugiwaras em uma situação muito difícil. E cara, realmente é muito complicado você lidar com comandantes de Yonkou, né? Como o Ruzu, o Jack, o Sasaki, ainda mais com os outros subordinados atrapalhando. E cara, já é uma coisa que era de se esperar para um bando que não tem muita honra, né? O próprio capitão do bando já não tem muita honra. Porém, uma frase do Jinbe resume muito bem o que a gente pensa sobre isso. E o Jinbe fala o seguinte: nós viemos para batalha sabendo que seriam 5 mil contra 30 mil, e é natural que você iria se aproveitar disso. E cara, é o Jinbe, a gente sabe que o Jinbe ele tem uma devoção imensa pelo Luffy, e é uma coisa muito incrível de se ver, já que os Mugiwaras, o Inuarashi estão todos ali inabaláveis, mesmo passando por uma situação muito mais difícil do que o normal, enfrentar um comandante mais os subordinados, e eles estão ali sem hesitar, e cara, essa determinação é sensacional. Exato, cara, e após essas páginas rápidas mostrando as lutas, a gente vê alguns quadros dos subordinados do Kaido atacando aqueles que comeram os dangos da Tama, depois da traição que eles cometeram, né? E eles não revidam os ataques, porque meio que eles ainda estão conscientes que eles são os subordinados do Kaido. Então, finalmente, a Otama faz o grande anúncio para todo Onigashima, e ela diz que todos aqueles que comeram seu Kibidango devem lutar ao lado do Luffy, do Momo e de todos os seus aliados. E com essa ordem, todos os gifters que comeram os dangos que ela deu para eles partem para cima dos subordinados do Kaido e começam a lutar contra eles. E Onigashima entra em um caos ainda maior do que já estava. Um pouco antes disso, a gente vê dois quadros muito importantes. Um é do Luffy, o bando do Lau tá tentando reanimá-lo, né, jogando água que ele engoliu pra fora do corpo, mas ele ainda tá inconsciente. E outro quadro é o Momo chorando a perda do Kim e da Kiku. A gente ainda não sabe se eles realmente morreram. Eu acredito que não, porque se eles tivessem morrido teria sido feito um capítulo em torno disso, né, porque o Kim e a Kiku são personagens muito importantes. E cara, é aquela coisa, é o Oda não matou nem o pai da Lula, vai matar o Kim e a Kiku, com certeza, viu? Exatamente, Kim e Kiku já são novos reforços aí do Vasco, mas a gente não consegue identificar onde o Momo e a Shinobu estão. Provavelmente eles podem já estar em Wano, né? A gente já viu que o Onigashima já tá pelos céus de Wano, então é possível que eles tenham caído lá, mas enfim, a gente vai saber isso pelos próximos capítulos. Com a revolta que os Gifters estão fazendo, né, contra os subordinados do Kaido, a gente vê que as lutas X1 finalmente vão acontecer no mano a mano, né? Agora sem interferências, porque o exército do Kaido tá meio que lutando entre si. A gente ainda vê um quadro da CP0, né, que eles estão acompanhando toda a guerra lá naquele quartinho secreto deles, e eles estão ouvindo pelo ciborgue da Barruan o que tá acontecendo. E até agora, cara, eles não revelaram os verdadeiros objetivos que eles têm nessa guerra, cara. Eu tô muito curioso pra saber. A gente tem, assim, algumas teorias, talvez eles capturem o Luffy, capturem alguém importante nessa guerra, ou até mesmo, sei lá, roubem alguma fruta importante, enfim. Deixem nos comentários o que vocês acham que eles foram fazer no país de Wano. E cara, após isso, após o anúncio da Tama, Queen se enfurece e prepara um raio na direção dela, mas é claro que o nosso cozinheiro não ia permitir, né? E a gente tem uma das melhores cenas desse capítulo, que é o Collier Strike do Sanji acertando em cheio a cara do Queen. Mano, é uma coisa que eu queria ver há muito tempo, era o Sanji lutando com alguém forte assim. E após o chute, o Queen confirma ter feito parte do Mads, a equipe científica que era do Smoke Judge, né? E ele se transforma na sua forma híbrida, com partes de ciborgue formando garras. Cara, assim, eu achei o design do Queen legal. Se a gente fosse pegar a forma híbrida
vida dos outros usuários, ia ficar dessa mesma forma, só que como ia ficar uma coisa muito já parecida com o Queen normal ou só com a forma Zoan, essa incrementada com as partes de Cyborg deixou muito original. É o primeiro Zoan que a gente vê dessa forma, né? Mas cara, eu não sei se o Sanji vai ter força suficiente pra lutar sozinho contra o Queen sem o traje, porque o Queen simplesmente nocauteou a Big Mom na sua forma Zoan normal e conseguiu resistir vários golpes enquanto a Big Mom era all-in, ela tava enfurecida. Então ele tem uma força muito absurda e uma resistência gigantesca, como é já de praxe dos usuários de Zoan, né? Mas embora a gente não tenha tanta certeza que o Sanji vai ganhar, a gente tem que lembrar uma coisa muito interessante. Pegue ao longo da história todas as lutas do Sanji, me diga uma luta que o Sanji sofreu muito pra vencer, uma luta que ele realmente penou pra ganhar. Praticamente quase nenhuma, embora os inimigos dele não tenham sido tão poderosos como os que o Luffy ou que o Zoro já enfrentou. Mas mesmo assim, cara, o Sanji nunca sofreu muito numa batalha, é uma coisa que a gente nunca viu ainda no mangá. Então eu acho que se o Sanji conseguir solar o Queen mesmo, seria uma batalha que, nossa, seria sensacional pra gente ver todo o potencial do Sanji e talvez até uma nova técnica, né? E essa técnica eu teorizo que pode ser uma coisa muito interessante. A gente sabe que o Sanji é chamado de perna negra. Tudo bem que talvez seja pelo terno dele que ele veste, né, que é todo preto, mas eu acredito que possa ter um significado a mais pra essa frase se o Sanji conseguir fundir o fogo que ele faz nas pernas com um hack, talvez até desenvolvendo um hack avançado. Cara, seria muito interessante e ele conseguiria ter uma vantagem a mais e causar mais dano no Queen. Eu acho que seria muito legal se o Sanji desenvolvesse isso. Exato, cara. E saindo desse embate do Sanji contra o Queen, né, a gente finalmente vê que o efeito do uso prolongado da Rumble Ball no Chopper é um Chopper bebê misturado com um velho. É o formato Baby GG que ele desenvolveu. Cara, a coisa mais fofa do mundo, né? Eu quero muito ver essa cena no anime, porque no mangá a gente não consegue ouvir a voz dele, né, que ficou uma voz de velho. Mas, cara, muito fofinho o Chopper miniatura lá, ficou a coisa mais linda do mundo. E nessa mesma página, a gente também fica sabendo de um remédio de Zou, que é capaz de curar completamente o Zoro, mas a dor que ele vai sentir depois vai ser dobrada. Então, cara, eu achei uma saída fácil do Oda, mas eu gostei. Eu acho que não foi tão forçado assim, porque a gente já viu isso acontecendo em One Piece, né? Por exemplo, o Brook e o Luffy curam fratura de osso com leite, eles se regeneram completamente tomando leite. Então, eu acho que foi uma saída boa do Oda. Ter esse negócio da dor depois vai ser interessante de ver, e provavelmente agora a gente vai ter o duelo aí do Zoro contra o King, né? Ou talvez, eu ainda penso numa possibilidade que o Zoro lute ao lado do Sanji contra o Queen, que talvez das três calamidades seja a mais forte. E eles não lutavam juntos desde o arco do Foxy. Então, cara, ter uma luta deles dois juntos, eu acho que seria a melhor coisa de o ano disparado. Então comentem aí embaixo qual vocês acham mais provável de acontecer. Em seguida, nós temos uma das sequências de páginas mais incríveis desde o início do Onigashima, onde a gente vê o Jinbe e o Who's finalmente combatendo no mano a mano. Cara, as duas lutas que eu mais quero ver, assim, são as lutas do Jinbe contra o Who's e do Frank versus Sasaki. E a gente tá começando a ver elas aqui, cara, sensacional. E o Jinbe tá usando suas técnicas do Karate Tritão, enquanto o Who's usa as técnicas da CP9. Cara, isso foi surpreendente. E quando o Jinbe comenta sobre isso, o Who's ativa sua forma híbrida, que ficou sensacional. É uma das melhores formas híbridas até agora, não só pela própria fruta, né, de ser um tigre de dentes de sabre, como o próprio design do personagem é muito massa. E o que parecia ser só mais um capítulo de luta se tornou um dos capítulos mais importantes de Wano, pelo diálogo que se segue. Who's revela que era um dos membros da CP9 e se igualava com o gênio Rob Lucy, que a gente conhece muito bem. E só de saber que tem outro cara tão forte quanto o Rob Lucy já é surpreendente por si só. E ele conta que ele foi preso pelo governo há 12 anos, porque ele tinha a missão de proteger uma Akuma no Mi que estava sendo transportada em um navio do governo e ele acabou falhando. Jinbe então fala que essa história não tem nada a ver com ele, e é nesse momento que o Who's revela que a fruta que foi roubada do governo mundial há 12 anos atrás foi a Gomu Gomu no Mi. Cara, nessa hora eu vou dizer que deu um explodido na minha cabeça e ao mesmo tempo me deixou um pouco cabreiro em relação ao que vai rolar em relação ao Gomu Gomu no Mi, né? E após essa revelação bombástica, temos algumas teorias sobre a importância da Gomu Gomu no Mi e sobre seu antigo dono. A gente sabe através do Doflamingo que depois de morto, o espírito ou o demônio que residia, né, entre aspas, na fruta, parte para outro fruto, e assim o ciclo se inicia com outra pessoa comendo a Akuma no Mi novamente. As únicas poucas vezes ao longo da história que vimos alguém ter um fruto depois de outra pessoa foram algumas como do Barba Negra, Sabo e alguns outros personagens, como o antigo usuário da fruta do Bartolomeu e do Bonchan. E olha só, algumas coisas interessantes a gente pode relacionar aqui. O Sabo, nesse momento, assim que ele come a Mera Mera lá no Corrida Colosseum, ele age de forma inconsequente e ele começa a ficar esquentado assim como Ace. Ele reproduz o Riken. Mas é aí que tá, pera
aí, o Sabo nunca viu o Ace fazer o Riken, até porque ele tinha perdido a memória. E também a gente vê que alguns certos traços do Ace aparecem no Sabo mais pra frente, até no Reverie, quando ele age de uma forma muito inconsequente, assim como o Ace era. A gente também vê o Barba Negra, que ele reproduz a mesma pose do ataque do Barba Branca. Nesse momento, é claro, a gente sabe que o Barba Negra já tinha visto as técnicas do Barba Branca faz anos, ele cresceu no navio do Barba Branca. Porém, eu acho muito difícil que alguém que tinha acabado de comer o fruto conseguiria usar o ataque com tanta perfeição. E por que eu tô falando isso? Porque, de certa forma, se a gente sabe que o espírito, que é a forma sobrenatural, como falam das Akuma no Mi, passa para outro fruto, e a gente sabe que tem uma certa genética, coisa com DNA também das Akuma no Mi, que eles passam por algum fruto posterior, dá pra dizer que, de certa forma, alguns traços do antigo usuário podem ir junto com esse espírito ou com esse DNA que se passa pra outra fruta. Não quer dizer que a pessoa literalmente se torna como era um antigo usuário, mas ele leva alguns traços, às vezes a forma como usa a Akuma no Mi, alguns traços da personalidade, e afinal, se a Akuma no Mi mudou até o DNA da pessoa que usou antes, eu acredito que com certeza pode ir algum traço dessa pessoa novamente pra fruta, e assim um novo usuário teria esses traços nele. Algumas coisas também que podem evidenciar isso é o antigo usuário do fruto do Bartolomeu, que reproduziu a exata mesma cruzada de dedos para fazer a barreira, e também aquela velha, né, antiga usuária da fruta do Bonchan, que faz a mesma forma para mudar o rosto. E eu acredito que não vem um manual na Akuma no Mi, então eles de alguma forma já sabem fazer aquilo, mesmo que nunca tenham visto antes. E é aí que tá, onde isso se encaixaria na Gomu Gomu no Mi? A gente sabe que agora Gomu Gomu no Mi não é mais só um fruto aleatório que o Luffy acabou comendo do navio do Shanks. É uma coisa muito importante. O próprio Shanks falou no capítulo 1 que aquele era um dos maiores tesouros do mar. Essa fruta, se ela foi escoltada pelo governo, pela CP9, que só mexia com coisa grande, como armas ancestrais e coisas muito importantes do governo, dá pra dizer que essa fruta pode ter sido usada por alguém muito importante, ou pode ser que a fruta tenha algum propósito maior, mas eu acredito que seja em relação ao antigo usuário. Muita gente de cara, a partir de agora, sabendo que o Luffy provavelmente é o Joy Boy, já fala assim: o fruto antigamente era do Joy Boy, mas dá pra dizer que pode ter sido de outras pessoas. Mas de alguma forma, a fruta pode ter levado uns traços desse antigo usuário, e é por isso que ela é tão perigosa e mantida em sigilo. A gente sabe também que o tal fator de linhagem é usado para criar novas Akuma no Mi, as artificiais, então isso pode ter muita relação também. E no capítulo 1, assim que o Luffy come a Gomu Gomu no Mi, na mesma página, no fim dela, a gente já vê o Luffy com aquele sorriso estampado, que é a marca dos D. E antes dessa página, isso não aconteceu no capítulo 1. E o Luffy chega em um certo balconista, e o balconista fala que o Luffy parece estar com bom humor hoje. E o Luffy fala a seguinte frase: depois de comer a Gomu Gomu, eu fiquei mais feliz. E a gente sabe que o nome do Joy Boy traduzido é Garoto Alegre. E claro, isso não faria do Luffy ser uma cópia do Joy Boy. O Luffy ainda é o Luffy, mas ele poderia carregar esses certos traços, essa tal chama que também já foi falada, que era o tal propósito de 900 anos atrás, e já foi também até profetizada a chegada do Luffy pelo Oden. Então, um paralelo muito interessante que a gente pode fazer aqui, né, usar esse exemplo para explicar como seria a relação das Akuma no Mi com os usuários que vão usando futuramente. Exato, cara. É uma grande teoria, é uma coisa meio viajada, eu acho, mas faz bastante sentido e tem muito embasamento, né, nos antigos capítulos do mangá e tal. E outra teoria que eu vi sendo comentada na comunidade é sobre a Rouge, que foi a mulher do Roger. Algumas pessoas disseram que ela pode ter sido a antiga possuidora da Gomu Gomu no Mi, e por isso ela conseguiu esticar o seu útero, né, a ponto de manter o Ace por 2 anos antes de finalmente dar à luz. É uma explicação mais simples e talvez não tenha muito embasamento, mas evitaria a, entre aspas, narutização do Luffy, que é aquela coisa de tudo que ele é predestinação ou a profecia e tal, e tiraria um pouco desse fato da fruta dele, que é uma das coisas que fazem dele um personagem único e muito especial, tiraria o fato dela poder ser herdada de alguém importante como o Joy Boy, né? Então eu acho que, dependendo da forma que o Oda fizer essa questão da Akuma no Mi, pode ser que fique meio forçado em relação a tipo, o Luffy, ele é muito forte, ele tá predestinado a ser o rei dos piratas porque ele tem, além do chapéu de palha, que já é o maior símbolo do Joy Boy, ele também tem a fruta dele, então eu acho que ficaria meio forçado, mas eu confio completamente no Oda aí. Eu também concordo, eu acho que essa predestinação pro Luffy não seria interessante, até porque ao próprio longo da história a gente tem um contraponto a isso, que o Luffy não tá nem aí pra essas coisas, ele não quer seguir uma viagem tão chata no qual ele já sabe a resposta, ele quer viver uma aventura única, particular. Uma coisa que poderia até acontecer, e eu acho que seria muito incrível, é que a gente viu o Roger, quando ele encontrou One Piece, ele ri. Eu acho que seria sensacional se, na verdade, quando o Luffy der de cara com One Piece, ele não ri. Seria muito interessante se a gente tivesse uma página dupla, que a gente esperasse que o Luffy risse assim como o Roger, só que na verdade ele tá sério. Talvez uma cara séria em relação àquele tesouro.
Exato, cara. Porém, a gente tem a frase do editor, né? A famosa frase do editor que diz o seguinte, provocando ainda mais os fãs. Uma fruta importante o bastante para ser guardada pelo governo mundial. E é assim que o capítulo finaliza. Então, cara, felizmente a gente vai ter capítulo semana que vem. Então, provavelmente essa pergunta vai ser respondida em breve ou não, né? Porque a gente conhece o Oda. De qualquer forma, a gente vai estar aí com mais vídeos e teorias pra vocês sobre isso. E é isso, galera. Vocês gostaram do vídeo? Se vocês concordam com nossas teorias ou pensaram em algo maior, comentem aí embaixo, porque a gente vai estar lendo todos os comentários. Se inscreva no canal, porque toda semana tem vários vídeos de One Piece e semana que vem tem uma continuação muito importante da teoria que a gente vem trazendo nas últimas semanas, do Enel, da Lua e tal, onde a gente vai contar o que é o One Piece e quem foi o primeiro Joy Boy. E é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Valeu!